Fala galera, sou o professor Bruno, professor do Explica aí. Estamos aqui no XP Resolve para a resolução de mais uma questão. Galerinha, mas antes de mais nada, vamos para o nosso recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Pessoal, a questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2016, terceira aplicação. Olha o texto. Uma fábrica na qual os operários fossem efetiva integralmente simples peças de máquinas executando cegamente as ordens na direção pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana de seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Olha o que ele traz. Uma fábrica onde os operários fossem simples peças de máquinas executando cegamente as ordens. Ela o quê? Pararia em 15 minutos. Olha o que o texto nos diz. Esse texto lembra-nos um pouco acerca da perspectiva de divisão do trabalho presente lá na sociologia de Marx. Então, Marx ele vai dizer basicamente que a divisão do trabalho ela aliena o trabalhador. E aí ele vai dizer que ela aliena o trabalhador porque ela retira desse trabalhador a percepção daquilo que ele produz. E porque esse trabalhador ele acaba se sujeitando a esse processo de alienação, como se ele fosse apenas uma simples parte, um simples mecanismo dessa produção, simplesmente por conta daquilo que o próprio Marx diz, que existe um exército de mão de obra. Então, em outras palavras, qual era a perspectiva aqui? Se você não quer fazer esse trabalho, eu simplesmente substituo você por um outro indivíduo e esse indivíduo irá realizar o seu trabalho. Mas o texto nos chama a atenção para um detalhe. Veja, apesar da divisão do trabalho, que vai estar atrelada à especialização do trabalhador, o texto ele nos traz algumas informações interessantes, como por exemplo, a impressão que temos é que o trabalhador ele seria simples peças de máquinas, que apenas executa ordens, que apenas realiza o trabalho. Mas se isso fosse verdade, pararia em 15 minutos. Agora, olha o que o texto traz. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana. Então, aqui, há uma valorização da atividade humana, e isso precisamos destacar, de seus subjugados que, ao mesmo tempo, tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Ou seja, qual é o intuito, e é isso que o texto traz, qual é o intuito do capitalismo? O capitalismo ele visa desumanizar o trabalhador para que esse trabalhador ele se torne mais produtivo, ele se torne menos questionador e ele entenda que o seu trabalho não é importante,
Por que não é importante? Porque ele realiza apenas e tão somente uma etapa da produção. Beleza. Já destrinchamos o texto, já sabemos que o texto ele remete a essa ideia do Marx, ele remete a essa perspectiva de, isso é interessante, ó, burguesia versus proletariado. Sabendo que a burguesia, ela explora, pois detém os meios de produção, já o proletariado, ele é explorado, já que vende a única coisa que possui, que é a sua força de trabalho, a sua força laboral. E dessa forma, a burguesia aqui, ela está representando basicamente o que tenta desumanizar o proletariado, que tenta desumanizar o trabalhador. Mas o texto enfatiza que se isso ocorresse de fato, a indústria pararia. Por quê? Porque ela precisa das perspectivas humanas, das subjetividades humanas, da criatividade humana. É isso que o texto está nos dizendo. Tendo dito isso, vamos agora ver o que o comando nos pede. O texto destaca, além da dinâmica material do capitalismo, a importância da dimensão simbólica da sociedade. Ó, o texto destaca a importância da dimensão simbólica da sociedade, os simbolismos que existem na sociedade, que consiste em, letra A, elaborar significações e valores no mundo para dotá-los de um sentido que transcende a concretude da vida. O que é transcender? É ir além, é ultrapassar. Ultrapassar o que nesse caso? A concretude da vida. Aquilo que nós estabelecemos como concreto, aquilo que nós estabelecemos como algo que não poderia ser de fato questionada. Mas olha o que ele diz. Consiste em elaborar significações. O comando pede sobre simbolismos, pede, então, elaborar significações e valores no mundo dotado de sentido que transcende aquilo que é concreto na vida. Então, de fato, nós achamos a assertiva da questão, porque a questão ela busca esses significados, esses sentidos no mundo que são atrelados aos indivíduos e que transcendem aquilo que é concreto, aquilo que estabelecemos como real na nossa vida. Então, já achamos assertiva. Mas por que não poderia ser uma das outras alternativas, Bruno? Vamos lá. Letra B diz: estabelecer relações lúdicas. O texto não fala sobre o lúdico. O que seria esse lúdico? O lúdico seria atrelado ao teatral. O lúdico seria atrelado ao circense. O lúdico seria atrelado à perspectiva de criatividade entre a vida e a realidade, sem pretensão, olha isso aqui, sem a pretensão de transformar o mundo dos homens. Pelo contrário, nós, com os nossos sentidos, com os nossos valores, com as nossas significações, nós transformamos o mundo. Então, em virtude disso, não poderia ser a letra B. Olha a letra C, galera. Atuar sobre a vivência real e modificá-la para estabelecer relações interpessoais baseadas em interesse mútuo. Galerinha, não há um interesse mútuo. O texto fala sobre um caráter de exploração. Então, o próprio comando ele não fala sobre essa relação vida real e modificação para estabelecer relações interpessoais baseadas no interesse mútuo. Dessa forma, como não há essa atuação sobre vida real e modificação, nós já descartamos a letra C. Por quê? Porque é o que ela diz.
atuar sobre a vivência real e modificá-la, mas o texto ele se refere, o comando se refere à dimensão simbólica. Não a vivência real é a modificação da vivência real, mas aquilo que há de simbólico na sociedade, de valoramento, de significação. Letra D. Criar discursos destinados a exercer o convencimento sobre audiências independentemente das posições defendidas. Não, o texto não fala sobre essa criação de discurso, sobre o convencimento, então automaticamente já descartamos a letra D. Letra E. Defender a caridade como realização pessoal por meio de práticas assistenciais na defesa dos menos favorecidos. O texto não fala sobre defesa de caridade, o texto não fala sobre realização pessoal e muito menos sobre práticas assistencialistas. Então, já descartamos também a alternativa E. Dessa feita, galera, a que completa melhor o sentido do comando que se refere à dimensão simbólica da sociedade é a letra A, que fala sobre elaborar significações e valores no mundo. Beleza? É isso, galera. Ficamos por aqui.